E aí, verificando aqui a conexão, testando o áudio aí, esperando o pessoal entrar. A gente sempre dá esse iniciozinho aqui conversando. Edinho entrou aí já, Marinalva. Valeu, Baeder. Minha mana Marinalva, intercessora aí, esses aí pegam sempre junto comigo. Glória a Deus. Vamos dando mais um tempo aqui. Hoje a gente vai dar continuidade a outra live, né, que nós começamos na live anterior, o tema da live anterior, e a gente falou sobre a importância da mente na questão do processo da conversão. O Flávio está dando um alô, o Flávio Araújo lá de Simão Dias, cidade onde a gente pastoreou Elisângela. Finalmente, da outra vez ela se atrapalhou. Era de 21 horas, era 20 horas, ela foi ver 21, já tinha terminado. Agora ela já começou a esperar, era 5 horas da tarde, quando ela ligou para não perder. Brincadeiras à parte, estou feliz com vocês. A gente sempre dá um tempo, né, como eu falei, e enquanto a gente está aqui se apresentando, quebrando um pouco o gelo, você vai ali, ó, na parte de baixo da tua tela ali, e vizinho onde tem um símbolozinho de interrogação, também tem um aviãozinho do lado. E aí tu pega esse aviãozinho e vai e envia para algumas pessoas, né, encaminha ali para elas, que será uma bênção tocar a vida de outras pessoas com essa direção que Deus tem trazido ao nosso coração. Amém? Ítalo César, um abraço, meu amigo. Pastor Juno, Piracicaba, meu irmão Pastor Juno, um abraço. A Elisângela está mandando um abraço para Maristela. Vamos lá, né, pastor? Pastor Juno. Glória a Deus. Thalita, Daína, lá de Caicó. Glória a Deus. Vamos entrando aí que eu vou falando o nome de vocês e daqui a pouco a gente começa. Enquanto isso eu vou mexendo aqui nas configurações do meu tablet. Vamos falando, vamos entrando. Valdilene Almeida, lá também de Simão Dias. Um prazer, querida. Deus te abençoe. É sempre bom ver que a senhora está sempre nos acompanhando. É uma bênção. Sua vida é uma bênção. Nos abençoou muito aí nessa cidade. Valeu, pastor Júnior. Obrigado. Felipe 07, que eu não sei quem é, mas seja muito, muito bem-vindo, Felipe. Vamos lá? Ó, esse homem é bonito, Éder falou. Tu é meu irmão, não vale a suspeita. Juliana do Roger, seja bem-vinda aí também. Glória a Deus. Eu vou tentar colocar a tela aqui do meu notebook para não desligar tão rápido. Como é que tá o áudio aí? Felipe é amigo do Éder. Então é meu amigo também. Se é amigo do Éder, é meu amigo. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu encontro aqui o troço. Tela. Modo de espera. Glória. Quem tá mais aí? Tá ok? Obrigado, Juno. O áudio está bom, falou o Flávio. Que bom, que bom. Glória a Deus. Glory God. Praise the Lord Jesus. Aleluia. E aí, cortei o cabelo, né? Que na live passada estava parecendo o leão da montanha. Dei um trato no pelo para rever os amigos, mesmo que virtualmente. É um prazer, uma alegria para mim. Deus tem sido muito bom conosco. E essa ferramenta da internet viabiliza essa possibilidade da gente, mesmo numa distância tão grande, poder nos confraternizar e principalmente se alimentar da palavra. Roberto Marcelo, grande Roberto da Roberta, do Vicente, da Lorena, um abraço, meu querido. Saudade grande de vocês. Roberta do Roberto agora. E do Vicente e da Lorena. Vocês são amados nossos, sejam bem-vindos. Amados, seguindo uma direção de Deus, eu comecei a tratar de um assunto que eu particularmente considero muito, muito, muito importante,
tanto pela sua utilidade, né, funcionalidade, como pelo fato de ser tão pouco conhecido. Abraço, Roberto, um abração. Tão pouco conhecido e principalmente no contexto da igreja mal compreendido. Eu comecei na live passada falando sobre a importância da mente no processo da conversão. E antes de discorrer, de desenvolver isso, eu precisei estabelecer algumas definições, trazer algumas definições para facilitar esse entendimento, né? E não dá para a gente fazer tudo de novo, mas algumas coisas a gente tem que pontuar para a gente poder seguir. Eu falei que a função perdão, a função da mente no processo de conversão, a gente enfatizou que a palavra conversão ela é um pouco mal entendida no nosso meio, né? E a gente entende conversão como sendo aquele dia que a gente recebeu Jesus e por isso a gente diz eu me converti naquele dia, mas quando a gente vai para o sentido mesmo da palavra, para o significado da palavra, a gente vai perceber que a conversão ela tem a ver com o processo, com a continuidade, é uma mudança de direção. E o Senhor me deu uma definição na live passada que a conversão é a caminhada dinâmica em direção à plenitude, aquilo que Deus tem para nós. Então, cada vez que a gente consegue progredir, a gente está indo em direção àquilo que Deus deseja para nós. Porque o desejo de Deus, é muito importante a gente entender isso, o desejo de Deus foi manifesto e completo, vale salientar, na obra de Cristo. E às vezes isso é o que mais confunde nós cristãos, que Eriquinha, Isabelle Silva, Manava, um cheiro para ti também. O que mais confunde nós como cristãos é ouvir, por exemplo, ou ler sobre coisas que a Bíblia categoricamente afirma que já aconteceu, ou melhor, que já estão prontas, que já estão disponíveis, mas a gente não está de posse daquilo. Porque existem dois aspectos básicos das coisas, da obra de Deus, vamos dizer assim, o aspecto legal, né, e o aspecto vital. Legalmente falando, posicionalmente falando, por causa de quem é Jesus e por causa daquilo que ele fez, da qualidade da sua obra, e que não foi uma obra incompleta, que não foi uma obra que ficou faltando coisas, que precisava de emenda, foi um preço que foi pago, foi degraus que foram cumpridos até o estar consumado, que ele falou, né? Por essa obra ser tão perfeita, posicionalmente falando, legalmente falando, nós já somos salvos, nós já somos curados, nós já somos libertos. Com relação ao que Deus já fez, o Leandro lá da Santa Missão, um abraço, meu amigo, de vez em quando a gente faz uma live também aqui junto, né? Posicionalmente, por causa da perfeição da obra de Cristo, nós já somos salvos, nós já somos justificados, nós já somos mais que vencedores. Todas essas coisas, elas já foram feitas em Cristo. Agora, quando muitas vezes a gente olha para a nossa própria vida ou para a vida de quem está na volta, a gente percebe que as coisas não estão funcionando ou operando no nível que deveria. Exatamente por isso, porque existe uma distância entre aquilo que posicionalmente, legalmente já está pronto e entre aquilo que vitalmente está acontecendo. Ou seja, é muito comum que a gente vê crentes, e eu até me incluo nisso em certa medida, vivendo aquém, né? Porque quando eu digo que eu me incluo nisso, eu não estou aqui para vender uma imagem de perfeição ou de que eu sou melhor do que vocês. Não, todos nós estamos numa caminhada. E é muito comum a gente ver cristãos, e eu me incluo, como eu falei, vivendo aquém daquilo que a Bíblia diz que a gente deve viver, e mais forte do que apenas dizer que a gente deve viver, Jesus conquistou essa condição para que a gente vivesse. E às vezes a gente está aquém disso, por quê? Por causa desse espaço que tem entre aquilo que foi feito e entre aquilo que está funcionando na nossa vida. Porque aquilo que foi feito tem a ver com Deus e com Cristo, e neles não tem falha. E aquilo que diz respeito ao que está atuando e funcionando na nossa vida, aí sim tem a ver conosco. E dentro do contexto da igreja, para a gente mergulhar no nosso tema, dentro do contexto da igreja, a gente
aprendeu a entender que espiritual é apenas aquelas coisas que são espetaculares, místicas, malassombrônicas, né? A gente assume formatos, formas e trejeitos e práticas que a gente vai... Alisson, um abraço meu amigo Alisson Ramos. E a gente vai entendendo e nos definindo, ou definindo a questão da espiritualidade a partir dessas coisas que são espetaculares. Mas nós somos um ser espiritual. Na verdade, tudo é espiritual. Essa expressão ela é muito fechada e, consequentemente, não é correta, porque também existem as coisas naturais. Mas o natural veio do espiritual. O natural, Hebreus 1,3 diz que aquilo que se vê foi feito do que não se vê. Ou seja, o que dá sustentação ao físico é o espiritual. Sendo espiritual a raiz, sendo espiritual a fonte, então o natural também tem uma essência espiritual. Entendeu? Filosofei aí, né? Mas você me entendeu. Por que eu estou falando sobre isso? Porque dentro da igreja, entender no contexto da igreja, entender a funcionalidade, a utilidade da nossa mente no processo de conversão, que é essa caminhada em direção à salvação, é muito mal compreendida porque isso não tem cara de espiritual. Quando se fala de mente, tem mais cara de psicologia e outras coisas do que algo espiritual. Abinadab, um abraço, pastora Mirna, também lá de Piracicaba, Abinadab Cajazeiras. Enfim, agora eu vou deixar o pessoal entrando aí. Tiago Cobersan, Balneário Camboriú. Um abraço, Bianca lá daqui de Pelotas, lá da Santa Missão do Fragata. E vocês vão deixando seu alô aí, um abraço, que eu não posso ficar olhando para vocês e falando ao mesmo tempo que eu me distraio, eu tenho essa dificuldade. Então, vocês são todos muito bem-vindos, depois a gente vai falando também, mas eu preciso me concentrar aqui naquilo que Deus tem ministrado ao meu coração para esses dias. Eu estava orando e falando, Senhor, por que o Senhor trouxe esse assunto de novo? Isso não tem a ver comigo, isso não tem a ver apenas com preencher um tempo fazendo uma live. Nós estamos vivendo um tempo, amados, onde mais do que talvez em qualquer outro tempo, em função do nível de oposição, os argumentos, os sofismas que estão permeando o mundo nesses dias de hoje, está exigindo de nós uma postura muito mais firme em Deus. E eu volto a dizer, quando a gente olha para Jesus, para Deus e para o que eles fez e está tudo pronto, a gente tem que chegar a essa conclusão de que tem algo mais que a gente precisa entender para que esse tudo pronto feito por Deus comece a atuar na nossa vida. E foi aí que Deus trouxe essa iluminação para mim. A mente tem uma importância muito grande nesse processo da conversão, embora as pessoas achem que isso não é espiritual, mas isso é determinante, porque quando a gente recebe Jesus, nosso espírito humano ele é recriado, eu falei isso na live passada, recriado imediatamente, a salvação do nosso espírito, mas a nossa mente ela vem do mundo para Cristo com todas os resquícios, com todas as marcas, com todos os sofismas, os argumentos, os paradigmas, e infelizmente quando a verdade de Deus chega no nosso espírito, encontra na nossa mente essas coisas, essas sujeiras, e é por isso que se estabelece aquele conflito que lá em Gálatas 5 fala entre a carne e o espírito, e o escritor Paulo ele diz para que eu não consiga fazer aquilo que desejo fazer. Então, quando a gente começa a entender que a mente é uma ferramenta importantíssima, eu disse na live passada que a mente é uma ponte que cria o acesso do espiritual para o natural. Quando a gente começa a entender a importância da mente e como ela chegou nesse processo, nessa condição de nova vida comprometida, a gente entende que precisa de uma atenção direcionada para que aquela obra pronta de Deus em Cristo Jesus não fique aquém, não seja desperdiçada por causa de uma mente que não consegue processar as coisas de Deus. Alguém vai dizer, eu pensei que as coisas de Deus eram processadas apenas no Espírito. Nós somos um ser trino, somos um espírito, temos uma alma, habitamos num corpo, então a gente precisa dessas coisas funcionando igualmente. Nós falamos um pouco na live passada sobre
renovação da mente, eu quero ler Romanos 12, 2 com você, que é o texto, na verdade, 12, 1 e 2, que é o texto base para a gente conversar um pouco. Perdão. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Falamos que Paulo enfatizou a função do rogo-vos pela seriedade que era isso. E quando ele falou sobre sacrifício vivo que a gente precisava apresentar, ele falou que nós faríamos isso pelas misericórdias de Deus, ou seja, não seria uma atitude apenas sozinha, há um ato de amor envolvido aí, Deus nos capacitando. E ele entra com a palavra culto racional de vocês. Aí racional e espiritual parece que são coisas contrárias, mas não é. Fala da capacidade que nós temos de processar, o que nós precisamos ter de processar as coisas, as verdades espirituais, as coisas que Deus derramou para nós. Quando eu olho, por exemplo, para o próprio Paulo, e eu oro que o Espírito Santo ajude você a entender isso, o próprio Paulo falando que nós precisamos combater o bom combate da fé, e nós já sabemos por causa lá de Hebreus 12, 2, salvo engano, não, mentira, Hebreus 2, 14, que diz que por sua morte, falando de Jesus, ele venceu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então Jesus venceu o diabo, ele não vai vencer o diabo. Ele venceu o diabo por sua morte, ele venceu aquele que tinha o poder da morte. Então nós sabemos que nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Mas mesmo sendo mais que vencedores, Paulo fala de um combate. E eu quero a ênfase, eu quero a atenção sua aqui para a gente entender isso. Agora, esse combate que Paulo fala, amados, não é sair trocando soco, nem com pessoas, nem com circunstâncias, e até mesmo, diretamente falando, com os demônios. Embora a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso, Efésios 6,12. Mas quando Paulo diz para a gente combater o bom combate da fé, ele está falando sobre a necessidade, preste atenção a isso. Paulo está falando sobre a necessidade que a gente tem de, como nascido de novo, assumamos uma postura de fé em relação àquilo que nós passamos a ser, aquilo que nós nos tornamos. Por isso que ele diz o bom combate da fé. Porque tudo que vai ativar as outras coisas que já estão postas em Deus é a nossa fé. É se nós cremos ou não naquilo. O bom combate da fé, e se existe um combate, é porque existem coisas contra isso. A insistência de que a gente foque no natural é um investimento contra o estabelecimento da nossa fé. Quanto mais a gente racionaliza as coisas, menos fé a gente tem. E quando ele diz combata o bom combate da fé, ele está dizendo o que você precisa antes de qualquer coisa, antes de ver qualquer resultado, é entender quem é você, é entender a sua posição em Deus, é entender que isso é inegociável. E, amados, essa negociação, o embate, a batalha que acontece do reino do Espírito contra a nossa vida, do reino das trevas contra o reino dos céus, passa pelo campo da nossa mente. Não sei se você já leu O Campo de Batalha da Mente, né, de Joyce Meyer. Ela fala disso com muita propriedade, com muita precisão. Só que o meu cuidado, e foi aquilo que Deus trouxe ao meu coração, é exatamente para que a gente não perca a ideia, o conceito disso, poderoso que é, por achar que isso não é bíblico ou que isso não é verdadeiro. Paulo, ele fala sobre essa necessidade de apresentar-se a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E no 2 ele começa dizendo: e não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu poderia dizer que Paulo estava dizendo que para viver essa nova condição tem que haver uma ação intencional em relação a mentalidade. Fica com essa palavra, mentalidade. E se você não sabe o significado literal dela, você não é burro, eu não estou aqui menosprezando a sua inteligência. Começou a chover no Rio Grande do Sul, em Pelotas. Eu não estou subestimando a sua inteligência, mas se você quiser ainda que essa compreensão fique mais ampla, veja o significado de mentalidade. Fala da formação
de um conceito, aquilo que a sua mente formou e aquilo que você é. Então, não tem como nós vivermos numa terra de livre com a mentalidade de escravo. Só que as marcas dessa mentalidade, elas não saem nas águas do batismo. As marcas, os resquícios dessa mentalidade anterior, ela não sai juntamente com o espírito morto quando o seu espírito humano é recriado. Não, de propósito, eu vou repetir, de propósito, Deus escolheu que essa questão da nossa mente fosse salva por meio de um processo. Por meio de um processo intencional de exposição das nossas vidas à palavra, aos princípios de Deus. Por isso que Tiago diz, pela vossa perseverança salvareis as vossas almas. E quando eu falo sobre isso, eu sempre sinto necessidade de enfatizar que quando ele diz pela vossa perseverança salvareis a vossa alma, ele não está falando sobre a salvação, a nossa salvação que nós recebemos de Jesus, porque senão a Bíblia estaria se contradizendo, porque o que a Bíblia diz sobre a salvação de Cristo para nós é que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando ele diz pela vossa perseverança ganhareis ou salvareis a vossa alma, ele não está falando da salvação do Espírito, porque isso Cristo conquistou dando a própria vida. A perseverança vai salvar que alma? A nossa mente. Eu falei na aula passada que por mais parecido que seja, alma e espírito não são a mesma coisa. E apenas a revelação da palavra é capaz de produzir o discernimento, a separação. Então ele diz, pela vossa perseverança salvareis as vossas almas, falando dessa conquista da nossa mente. Noutra ocasião, Tiago 1,21, ele diz, livrando-se de todo o peso e acúmulo de maldade. Isso é um processo de renovação da mente. Livrando-se de todo o peso e acúmulo de maldade, Tiago 1,21. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Deixa eu dar uma pausazinha para você pensar comigo. Olha como é, genericamente falando, a realidade. As pessoas recebem Jesus e elas estão... Obrigado, Tiago, pela definição aí. Elas recebem Jesus e elas estão verdadeiras naquilo. Elas estão sinceras naquilo. Foi uma conversão de coração. Eu estou falando dos casos. Eu sei que existem também as falsas decisões. Mas eu estou falando daquelas pessoas que receberam Jesus de fato, de verdade. Mas elas estão ali e elas se deparam com um conjunto de regras. Elas se deparam com... um monte de não faça isso, não faça aquilo, que é a parte ruim. Mas ela também vê pessoas tendo comunhão umas com as outras, mudando o seu jeito de pensar, mudando o seu jeito de falar. E quando na intimidade essa pessoa começa a ter dificuldades, ela começa a destoar aquilo que a Bíblia diz sobre a nova criação e aquilo que ela está vivendo. Então é a faca e o queijo para o diabo trazer condenação, para ele trazer peso, para ele questionar a legitimidade da sua conversão, da sua aceitação, da sua entrega a Cristo. Porque você sabe uma coisa e faz outra. Você sabe o que é certo e às vezes deseja outra. E isso é muito fácil, é muito bom para o diabo, para acusar, para trazer. Porque o que as pessoas não sabem é que verdadeiramente elas nasceram de novo. O espírito humano delas foi recriado. O Espírito Santo mora dentro. Mas a mente está cheia das coisas passadas ainda. Eu gostaria, inclusive eu seria o primeiro da fila se tivesse uma forma só de impor as mãos e a gente já ter uma mente renovada. Mas como eu disse aqui, foi Deus de propósito estabeleceu que a renovação da mente fosse um processo. Porque não é seguro lidar com grandezas, com coisas grandes, sem ter desenvolvido uma condição, sem ter desenvolvido uma maturidade. Então preste atenção que eu não estou falando sobre a obra de Cristo, sobre as coisas que Ele fez e que só Ele poderia fazer. Não, eu estou falando sobre a condição que nós temos aqui na Terra, essa possibilidade de viver a plenitude, porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, mas que a gente só vai viver essa plenitude se a gente renovar a nossa mente, se a gente entender que a gente precisa tirar as coisas que tinham antes e colocar as novas. Então, a gente chama esse processo de... a Bíblia chama isso de transformação pela palavra. E além de sugerir
não sei se sugerir é a melhor palavra, mas de ordenar ou indicar que a gente faça esse processo pela exposição à palavra, ele também traz uma observação para a gente não se permitir se moldar pelo que é antigo. Preste atenção. Conformar, não vos conformeis. Conformados é assumir a forma por causa de uma influência de fora. Preste atenção nisso, para você entender o que Deus quer falar conosco nessas lives e o que Ele quer, como Ele quer nos alcançar na nossa mente. Já foram 25 minutos. Conformados, que é o que Paulo diz, não vos conformeis. Ele está dizendo, não assuma simplesmente o formato daquilo que é exterior. Especificamente ele está falando sobre o mundo, né? Não vos conformeis com esse século, com esse mundo, ou seja, agora como uma nova criatura, você não deve pensar, nem deve fazer como você pensava e fazia antes. Mas ainda existe uma possibilidade de, mesmo dentro da igreja, a gente comece a se conformar apenas com aquilo que é de fora, com a forma de vestir, com a forma de falar, e eu não estou fazendo críticas, eu estou considerando uma possibilidade. Mas transformar, que é a outra palavra que entra no texto, conformados, assumir forma pelo que está fora. Transformados é mudar de forma por causa de algo que está dentro. Por causa de algo que vem de dentro, né? Que é o conhecimento da palavra, que encontra o espírito humano recriado. Então, conformar é assumir a forma por causa de uma influência de forma de fora. E ser transformado é permitir que aquilo que você recebeu dentro venha para fora e agora evidencie e mostre quem você realmente é. Isso é o que faz a diferença, amados. Eu tenho medo, receio, e já vi tanto acontecer, e na minha vida já aconteceu em parte, a gente ficar tão familiarizado com os dogmas, com as práticas, com as regras, com faça isso, não faça aquilo, que a gente se isenta de uma experiência com Deus, de uma relação com Deus. E o não toque, não faça, não pegue, não corte, não veja, não beba, essas coisas acabam tomando o lugar da presença e da comunhão do Espírito Santo. Pastor, você está querendo dizer o quê? Que eu posso comer qualquer coisa, beber qualquer coisa? A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas. Mas se a sua pergunta é capciosa e está tentando sugestionar que eu estou liberando as pessoas para viver de qualquer jeito e para pecar, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que ter contato apenas com as regras pode assumir o lugar que seria da relação, da experiência com Deus. E eu quero falar um pouco sobre experiência, porque é o que Paulo diz, que ele apresenta como condição, ou melhor, como resultado para essa condição da renovação da mente. Não sei se eu me fiz entender. Ele disse, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar. Você pode pensar comigo? Você pode tirar suas próprias conclusões. Uma pessoa que tem bastante experiência com Deus é uma pessoa que se permitiu acolher a palavra para esse processo de renovação. Quanto menos experiência a gente tem com Deus, mais probabilidade da gente estar lidando apenas com o legalismo, apenas com as regras, apenas com a religião, com a instituição religiosa apenas. Mas quando a gente permite que a palavra entre e vá mudando, trocando os pensamentos de Deus pelos nossos pensamentos, ou melhor, os nossos pensamentos sendo trocados pelos de Deus, substituídos, então a gente vai começar a experimentar. Porque é muito desconexo as coisas que Deus preparou para nós, é muito diferente daquilo que a gente era. Então, por mais boa vontade que a gente tenha, a gente não vai conseguir harmonizar, lidar com a realidade da nova vida, com a mente, com os conceitos da vida passada. Quando eu digo vida passada, eu não estou falando sobre reencarnação, eu estou falando do que Paulo diz em Efésios 4, acho que 24, ele diz, quanto à antiga maneira de viver de vocês, aí ele vai dizer, e dá instrução para que a gente possa se despir dela e se revestir do novo homem. Estão acompanhando? Então, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Eu sempre faço isso, mas perdoe. O que a gente diz, às vezes, sobre nós mesmos? Ele diz o seguinte, nós dizemos o seguinte, eu sou a pior das criaturas. O meu pecado é grande demais para ser apagado.
só eu sei o que eu fiz, não tem conserto para mim. Quantas vezes a gente já pensou isso e algumas pessoas já falaram isso? Na verdade, isso é os nossos pensamentos, isso é o nosso formato, isso é como a gente veio, mesmo a gente estando dentro de uma realidade cristã, de uma realidade igrejal, de uma realidade de nascido de novo. Agora, usando essa questão do pecado que eu falei agora como nosso exemplo, né? Qual é o pensamento de Deus sobre isso? O que é que Deus pensa sobre isso? Olha o que diz em Isaías 1,18, diz, venha, isso é Deus falando, vamos refletir juntos, eu estou lendo na NVI, diz o Senhor, embora seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Então ele está dizendo, embora você se veja dessa forma tão suja e com esse pecado tão grande, eu lhe vejo como alguém limpo. Por que Deus consegue nos ver como alguém limpo? Não é porque Deus é conivente ou indiferente à prática do pecado. É porque Deus sabe exatamente aquilo que Jesus fez. E não tem defeito na obra de Cristo. O pecado que Jesus levou sobre ele, o nosso pecado, ele levou mesmo. Isso não é uma história da carochinha gospel. As dores que Cristo levou sobre o seu corpo, ele levou mesmo para que a gente tivesse saúde. Isso não é um poema evangélico. Você está comigo? As pisaduras, as feridas que por ela nós fomos sarados, realmente Cristo levou. Então quando Jesus diz, ou melhor, quando Deus diz na sua palavra, que mesmo que você pense isso ou aquilo de você mesmo, eu lhe vejo assim, por mais preto, né? E aqui o texto não diz preto, mas diz vermelho, escarlate, que seja a sua vida ou o seu pecado, eu lhe vejo branco como a lã, ou alvo como a neve, como a gente cantava em 1900 e perdi a data. Estão comigo? Os irmãos estão entendendo? Agora, se Deus nos vê assim e a gente não consegue se ver, é isso muitas vezes que cria um conflito, porque as pessoas dizem, Jesus te ama, mas só que você não se vê como alguém amado. Então a sua conclusão é, não, ele não me ama. A Bíblia diz, você é curado, mas você não se vê como alguém curado. Então é mais fácil dizer, esse negócio de cura não é para hoje. A Bíblia diz, você é próspero, mas você não se vê como alguém próspero. Aí é melhor dizer que isso não é para agora. E por que às vezes a gente não consegue se ver como prósperos, a gente não consegue se ver como curados? E outro exemplo que eu dei aí. Porque todas essas coisas estão referenciadas na palavra, mas a gente não conhece. Nós não temos relacionamento com ela. E lembra que eu falei que a inovação da mente não é a partir de nada. A Bíblia diz que o homem nascido de Deus, ele é regenerado em verdadeira justiça e santidade provenientes da verdade. Então a gente precisa conhecer a verdade. A gente precisa conhecer a palavra. Você está comigo? E falando especificamente sobre pensamentos nossos e pensamentos de Deus, outro texto de Isaías diz, Isaías 55 a partir do 8 diz, pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos não são os meus caminhos, declara o Senhor. E assim como os céus são mais altos do que a terra, e também os meus caminhos... me atrapalhei. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Aí depois ele vai falar sobre a chuva que cai, mas a ênfase que eu quero dar é essa. Deixa eu ver se eu encontro uma palavra para encaixar legal aqui. É uma guerra de pensamentos. Eu não encontrei uma palavra melhor, você vai me entender agora. Você pode ter uma enxurrada de pensamentos sobre uma enxurrada de coisas sobre todas as áreas da sua vida. Mas eu quero dizer, Deus também tem pensamentos diversos sobre essas mesmas coisas e eles estão revelados na palavra e diz respeito à nossa vida. Sabe para quem é essa live? Essa live é para mim e para você. Essa live é para a gente passar esse tempo onde as pessoas estão tão focadas na dor, na morte, na perda. E eu quero dizer, a palavra de Deus ela era, ela é e ela será. E não importa se você já esteve no vale, vou usar uma linguagem bem evangélica agora. Não importa se você já esteve no vale, eu também já estive. Não importa se você já caiu, eu também já caí. Embora não fosse vontade de Deus, eu também já tive as minhas derrotas. O que importa é que nós precisamos nos levantar na verdade de Deus para que a gente não fique caído, porque
Amados, cada vez que essa palavra não funcionou na nossa vida, não foi por causa dela, foi por causa de nós, porque essa palavra é uma semente incorruptível, ela não falha, ela sempre funciona. Você está comigo? Então, ele diz, assim como é distante os céus da terra, os meus pensamentos são mais altos. Eu fiquei curioso agora, amados, eu preciso saber, se eu estou pensando isso, mas Deus tem pensamentos muito maiores, eu preciso saber quais são esses pensamentos. E eu quero pensar igual. Mas deixa eu caminhar um pouco aqui para a gente entender. Às vezes a gente fica pensando, por que eu ouço a palavra, mas parece que não entra? Porque, amados, nós só vamos receber mesmo a palavra quando a nossa mente se alinhar com a palavra de Deus. Com que ela, a gente só está aceitando, essa é a palavra que eu queria encontrar. A gente só está aceitando aquilo que está sendo dito quando a gente conseguir alinhar a nossa mente com o que a Bíblia diz. Que é isso que o senhor está dizendo, pastor? O que eu venho dizendo desde que comecei na outra live. Que a Bíblia está dizendo uma coisa e a gente está pensando outra. Que a Bíblia diz que é assim, mas a gente relativiza, a gente dá um desconto e a gente não consegue abraçar essas coisas. Por isso que a gente precisa entender sobre informação e revelação. Revelação é o nível de entendimento que a gente tem da palavra que rege a nossa vida. Você quer saber qual é a palavra que você crê mesmo? É aquela que estabelece a funcionalidade da sua vida. Você faz ou não faz, você vai ou não vai, por causa daquilo que você acredita. Fora disso, as outras coisas são apenas informações. Deixa eu caminhar porque nós já são 8h36. Está tudo bem por aí? Vocês assinaram, um abraço, vocês estão entendendo, estão recebendo. Vamos ficar aleluiado, irmão. Essa palavra, ela é viva. Não importa se as coisas estão difíceis ou ficaram difíceis. Nem importa se a gente se distanciou, se alguém nos tirou. Não importa. É hora de voltar. A palavra continua como ela é. Fresquinha, verde. É um alimento, é um pasto verdejante. E vamos quebrar o pau. Vamos voltar para quebrar. Vamos voltar para a posição que a gente nunca deveria ter saído. E cada vez mais eu entendo porque Deus tem insistido tanto que a gente entenda o lugar da nossa mente nesse processo da conversão. Eu já falei, né? Aqui tem um tópicozinho que o propósito da renovação é para que a gente possa experimentar. Mas a Bíblia é um livro de experiências. É um livro de experiência. A experiência de Adão com Deus, a experiência de Noé, perdão, de Noé também, mas eu quis dizer o que foi trasladado, de Enoque. Enoque com Deus, foi a experiência de Noé depois, foi a experiência de Abraão, de Moisés. Uma vida de experiências contínuas com Deus, com base na palavra. Presta atenção, eu não estou falando apenas de coisas malassombrônicas, nem de supostos moveres, mas experiências na relação com Deus, experiências na palavra. A continuidade das experiências com Deus são degraus, amados, em direção à plenitude da convicção. Pensa duas palavras fortes. Plenitude da convicção. Pastor, seja mais claro no que você diz, você, e eu consigo ser em nome de Jesus. Quanto mais nós temos experiências com Deus, e essas experiências se dão à medida que a gente vai transformando a nossa mente pela palavra, mais convicto a gente fica de quem nós somos nele, de quem ele é primeiramente. Amor, poder, graça, enfim. E depois aquilo que nós somos nele. Porque, amados, oposição das trevas, batalha espiritual, problemas, essas coisas só vão deixar de existir quando a gente estiver no céu. Não são essas coisas que vão mudar, somos nós que vamos assumir uma postura de vencedores. Então preste atenção nisso. Foi algo que Deus trouxe muito forte ao meu coração. A experiência, ela nos consolida. Ela nos arraiga em Deus. Ela nos planta. E, amados, eu tenho um desejo de poder dizer sobre a minha própria vida aquilo que a Bíblia diz sobre a vida de Abraão. E Abraão estava numa aliança inferior. Mas ele diz assim, que ele estava plenamente convicto. Então a experiência constrói a plenitude da convicção. Traduza, pastor. Alguém vai chegar para você e vai dizer assim, mas isso aqui não é verdade. Aí você vai dizer, chegou tarde porque eu experienciei isso. Eu vivi isso. Isso aconteceu na minha própria vida. Então,
Você pode dizer, quem tem boca fala o que quer, mas já aconteceu comigo. Você está comigo? Experienciar vai lhe arraigando. É por isso que a Bíblia diz, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso não são 3 níveis da vontade de Deus. Isso são características, né, que definem uma coisa só. A plenitude do desejo, do plano, do propósito de Deus para a nossa vida. Então, qual é a verdade implícita nisso? É que se eu não tenho uma mente renovada, não é que eu vou perder a salvação, eu vou perder a plenitude dessa salvação presente. A salvação futura está garantida em Cristo. Mas nós podemos perder a plenitude da salvação presente, salvação de hoje. Que é isso, salvação presente, pastor? É tudo aquilo que envolve a funcionalidade da nossa vida aqui, amados. É onde entra somos mais que vencedores, é onde entra todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, é onde entra nós temos a autoridade em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Mas a Bíblia condiciona essas coisas à renovação da mente. Ele diz para que você possa experimentar. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar. Está comigo? Você está ficando aleluiado? Está ficando desejoso de tocar mais nas coisas de Deus? Então, o processo, amados, ele é necessário. Quando eu enfatizo, repito que o processo é necessário, eu estou falando sobre a facilidade que a gente tem de procrastinar, de adiar as coisas. E como não vai acontecer com passe mágico, não é bíblico, eu e você precisamos começar agora. A gente não pode adiar mais. Nós precisamos começar a falar a palavra, porque você vai ver a Bíblia insistir com isso desde a antiga aliança. Medite no livro dessa lei, não se aparte dela de dia nem de noite, fale dela o tempo inteiro, porque só assim farás prosperar o seu caminho. Então é um processo, disso depende a nossa maturidade. Deus quis que fosse um processo para que a gente não chegasse nas coisas sem condição de possuí-las. Então é de degrau em degrau, é de fé em fé. A gente não está no nível de fulano talvez, nem está no nível de ciclano, mas graças a Deus também a gente não está competindo. Então o que eu quero? Eu quero o nível de fulano? Não, eu quero o que Deus tem para mim. E eu vou caminhar para eu não ficar de fora disso. Quantos estão entendendo? Então, era para eu ter pego água e não peguei, mas tudo bem. Esse processo de acolher, praticar, ele vai, amados, olha, isso é o nosso objetivo. O domínio da mente. Se você conquistar a sua mente, você vai conseguir viver a plenitude das outras coisas. Você está comigo? A minha esposa ali, ela vai pegar água. Eu tenho que passar na contra-regra aqui. Vai pegar água pro pregador. Ao vivo é assim, né, irmão? Tá comigo? E eu sei que você tá recebendo essas coisas com seu espírito. Eu sou muito cuidadoso, às vezes eu fico querendo dar voltas nas coisas, né? E agora eu vou falar especificamente sobre domínio da mente. Aí parece aquela coisa, hipnose ou sei lá o que, né? As pessoas gostam de botar defeito nas coisas, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando exatamente dessa condição que nós chegamos, onde a nossa mente... Muito obrigado, minha querida. Minha esposa, ela é uma bênção. Quem tem uma esposa como eu tenho, tem que fazer jus e dar glória a Deus pela vida dela. Muito obrigado. Na outra live ela disse, amor, você está falando o tempo inteiro metamorfose. Pá, eu acho que eu repeti umas 4 vezes a palavra errada. Mas ela é minha principal incentivadora. Então eu vou corrigir. É metamorfose. Eu botei o R lá no lugar errado. Estou perdoado? Então vamos lá. Amados, falando sobre domínio da mente, que o nosso tempo está bem avançado. Dominar a mente, isso o Senhor trouxe ao meu coração e eu ainda estou pedindo que o Espírito Santo amplie para eu entender mais. Dominar a mente é submetê-la à palavra de forma seguida, contínua, amados. É conhecer o que a Bíblia diz e submeter a sua mente àquilo de tal forma a gente atingir um nível, um ponto onde a nossa mente fica imparcial,
e completamente invulnerável, ela fica blindada, ela pode, essa condição é possível, ela fica imparcial, ela fica inalterável em relação às propostas do sistema, do mundo e toda forma de mal. Isso é o domínio da mente. Mas todo mundo sabe que, entenderam o que eu quis dizer? É expor a nossa mente aos princípios da palavra, se relacionar com essa palavra, crendo, não é só ler, é crer naquilo, se relacionar com essa palavra crendo, a ponto de que o sistema não vai nos tirar mais da nossa posição, o mal não vai nos seduzir mais, é uma posição impassível, a nossa mente ela não fica mais passiva, ela não fica mais alterável, ela está convertida, é uma mente salva. Você está comigo? Então, quando isso acontece, a gente não fica mais refém da lógica, a gente não fica mais refém do mal, das faltas. Agora, tudo que aconteceu um dia precisou começar. Tudo que aconteceu, tudo que assumiu uma postura de pronto. Uma casa, quando se põe o teto, quando se faz o acabamento, um dia ela precisou de um alicerce. Antes disso teve uma planta num papel. Você está comigo? E falando especificamente sobre o nosso tema, sobre a renovação da mente, sobre o lugar da nossa mente no processo da conversão. A primeira e talvez mais importante coisa que a gente precisa, amados, é crer no que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não vai ser uma, duas, nem 3 vezes que a sua alma vai querer lhe trair, que a sua mente vai querer lhe sabotar. E no meio desse processo ela vai dizer, você não é tão santo assim, as coisas não estão... você não é um cristão de verdade. E é aí que você vai se voltar para esse texto e entender, eu estou em Cristo. Pastor, e se eu não tiver, como eu sei que eu estou em Cristo? Estar em Cristo, amados, é entender, é ouvir, entender e crer a obra redentora de Jesus. Entender aquilo que ele fez na cruz a ponto de receber. Olha o que a Bíblia diz, amados. Que Deus, por meio de Cristo, promoveu paz entre nós e ele. Lá em 2 Coríntios 5,18 fala que ele fez fazia um apelo à humanidade e produziu paz entre nós e ele. Quando? Quando enviou Jesus para pagar o preço pela nossa própria vida. Nos comprar de volta. E a palavra que eu quero usar aqui é a que a Bíblia diz, nos justificar. O que é justificar? O que é justiça de Deus? É você ter sido zerado. É todas as suas culpas... As suas culpas, elas não foram apagadas simplesmente, elas foram punidas. Isso é uma revelação tremenda. Porque às vezes a gente pensa assim, minhas culpas simplesmente foram apagadas. Mas, amados, Jesus não podia apagar suas culpas, porque senão ele seria injusto. É você fazendo uma coisa errada e ele ignorando. Não, as nossas culpas não foram ignoradas. As nossas culpas foram punidas. Mas não fomos nós que fomos punidos. As nossas culpas foram punidas em Cristo. Cristo foi punido por cada pecado que a gente cometeu. Cristo foi moído por cada erro que a gente cometeu e ainda vai cometer. Você está entendendo? Então, voltar para esse texto e dizer, eu sou nova criatura, entender aquilo que Cristo fez é real. E ele não ignorou os meus erros, ele pagou por eles. Jesus não ignorou as minhas dores, ele sofreu por elas. Jesus não ignorou a minha falta de saúde, ele enfermou por causa delas. Jesus não ignorou que eu estava separado de Deus, ele se separou de Deus para que eu estivesse junto com ele. Quantos estão entendendo? Então, eu quero entrar de forma definitiva num processo de renovação da mente que só vai parar naquela posição onde tudo continua sendo o que é, mas eu vou ser aquilo que Deus quer que eu seja. O sistema não mudou, mas eu estou sendo transformado. Você quer isso também?
Eu quero isso para a minha vida, onde as circunstâncias podem até não parar de vir, mas eu não vou ser removido. Era isso que Paulo estava dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Paulo disse isso, a gente olha para isso apenas por uma perspectiva, é uma boa perspectiva. A gente olha para isso apenas como a capacidade de possuir, ou de ter, ou de vencer. Mas quando Paulo diz posso todas as coisas, e a gente vai ler a continuidade do texto, ele explica, ele diz, ó, eu posso ter ou não ter, eu posso ter fartura ou ter falta, eu posso estar assim ou estar assado. E ele diz, ele estava dizendo, se eu não tiver rico, eu não vou perder a minha posição. Se eu tiver milionário, eu não vou me corromper. Se eu tiver com isso, eu continuo com Cristo. Se eu tiver sem, eu não vou sair dessa posição, porque agora aquele que me fortalece me dá condição de poder tanto uma coisa quanto a outra. Isso é um processo de renovação da mente, onde a nossa mente se torna impassível e inalterável em relação à lógica, às sugestões. Lógica é uma miséria, mas a lógica vem para dizer que a gente não tem fé. Sabe, a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho, e depois diz que a fé é loucura. É por isso que a gente é salvo, porque a gente é doido, irmão. A gente é tudo louco. As coisas de Deus são loucura para os que se perdem. E a gente precisa olhar por esse prisma, por essa ótica. Crer é o que vai ativar as coisas. Então vamos entrar num processo efetivo de renovação da mente, até a gente chegar nessa estrutura de não voltar mais. Ah, mas como eu quero não voltar mais? Como é esse negócio de não voltar mais? É não retroceder. A Bíblia diz que nós não somos dos que retrocedem. As dificuldades vão continuar vindo, mas a gente não vai voltar a ser quem era, nem a gente vai voltar a pensar como pensava. Não, a gente vai lidar com elas sabendo quem nós somos. Você está comigo? A gente vai avançar para sermos aquilo que Deus quer que a gente seja. E nós vamos nos submeter de tal forma à palavra que nós não vamos mais... A nossa mente não vai constituir mais um atrapalho, e sim uma ajuda. Você está comigo? Ela não vai ser mais uma coisa a ser vencida, mas ela vai ser algo que vai pegar juntamente conosco. Mas você precisa entender que, embora eu e você tenhamos sido nascidos no nosso espírito humano, recriados no nosso espírito humano, nós precisamos transformar a nossa mente. Nós precisamos transformar a nossa mente pela renovação da palavra. Não é o meu objetivo hoje, né? Mas se nós começássemos a observar, amados, como as pessoas estão doentes hoje. Só se fala de coronavírus hoje, né? Mas a principal doença do século são as psicossomáticas. É como o homem não consegue ser livre dele mesmo. Ser livre das fortalezas que foram criadas na sua própria mente. É Deus dizer que a gente é a menina dos olhos dele, e a gente não conseguir porque foi muito tempo ouvindo e sendo repetido que a gente não é aquilo, que a gente não tem condição. Até hoje tem pessoas que não querem vir para Jesus porque não se acham dignas. Realmente, se fosse por uma questão de dignidade, ninguém iria, mas a Bíblia diz que a dignidade de filho, o Pai restaurou a nós por meio de Cristo. Ele botou um anel no nosso dedo, uma sandália nos nossos pés e nos trouxe de volta. Na verdade, nós estamos em Deus hoje, não é por aquilo que nós somos, fazemos, não é pelos nossos méritos, nem pela nossa pregação, pela nossa retórica, a nossa facilidade de falar. Não, nós estamos nele por causa do que Cristo fez. Nós temos um mandamento, deixa eu fechar aqui, mas eu preciso ver a hora. Nós temos um mandamento, amados, de ser obedientes a Deus. Mas a nossa obediência a Deus é produto daquilo que Ele fez por nós, porque não é a nossa obediência que conquistou para nós, ou que vai conquistar para nós, a nossa posição. Isso é difícil para os religiosos entenderem. Mas a ênfase da nova aliança não é a minha obediência, é a obediência de Cristo. Foi por causa... É só você ler Romanos 12, a obediência de um homem. Não é a obediência dos homens, a obediência de um homem. Se eu estou sugerindo que a gente seja desobediente, não. Eu estou sugerindo que a gente aceite a obediência de Cristo. Que a gente renove a nossa mente nesse sentido. A obediência de um homem superou a transgressão. Porque não há comparação entre a dádiva, a Bíblia diz, e a transgressão. Porque por causa de um homem entrou a morte no mundo, mas também por causa de um homem... A morte foi tirada do mundo.
E aqueles que receberam a imensa provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Então, caminhando para encerrar, o ponto de partida para esse processo de renovação é a gente focar de forma ainda mais diligente para essa realidade que nós somos novas criaturas. Se você ouviu sobre Cristo, se você entendeu aquela obra, você está nele. Você não está na igreja. Você está nele. E se alguém está nele, não é mais a mesma pessoa. Se alguém está nele, é nova criatura. Se você creu a ponto de receber, você está nele. Você está batizado nele. Ah, mas eu não desci as águas. Você está batizado. O que é batizado? É envolvido por completo. Batizado em Cristo. Envolvido nele. Engraçado, Paulo dizia, e Paulo tinha muita experiência. Talvez se a gente viver mais 50 anos, a gente não tenha metade das experiências que Paulo teve. Ele dizia, não é a circuncisão, não é a incircuncisão, não é isso, não é aquilo, não é grego, não é bárbaro. E enfatizava, o importante é ser nova criatura. Ele ministrava a vida dele mesmo. Então o ponto de partida para esse processo de renovação da mente, que a gente crê que vai chegar nesse ponto onde ela será inalterável, inatingível em relação à lógica, às influências e às coisas de fora, começa com um mergulhar inocente, um mergulhar infantil, não encontro outra palavra, amados, na fé de que nós somos novas criaturas. Quando eu digo mergulhar inocente, mergulhar infantil, é porque a gente como adulto, a gente é cheio de porquês, a gente é cheio de argumentos, e a Bíblia diz, se a gente não for como uma criança, não pode herdar o reino. Então nós vamos sair dessa live assim, ministrando a nós mesmos. Eu sou nova criatura. Amados, entender que a nova criatura tem que fazer a doença sair. Ou melhor, se você entende que é nova criatura, a doença tem que sair. Se você entende que é nova criatura, a provisão tem que chegar. Se você entende que é nova criatura, embora as dificuldades venham, a Bíblia diz, se passares pelo fogo, não arderá em ti. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Mas eu e você precisamos entender que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Isso é só uma parte desse processo, amados, de renovação da mente. Seu pai não deixou de ser seu pai, sua mãe não deixou de ser sua mãe, naturalmente falando. Mas quando você recebeu Jesus, se cumpriu um paralelo profético daquilo que Deus disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrei. A gente mudou de parentela, a gente mudou de pai, a gente mudou de reino, a gente pertence a Cristo. E ninguém pode crer por mim, ninguém pode crer por você. Eu não posso ser convicto por você. Eu não sou convicto em todas as áreas, eu só sou convicto naquelas áreas que eu me exponho à palavra e permito que ela desça. Alguém pode ser convicto plenamente em todas as áreas? Claro que pode, a Bíblia diz que sim. Mas é de degrau em degrau, é de fé em fé, é de glória em glória, e à medida que você for entendendo, mergulhe. À medida que você for entendendo, receba. À medida que você for entendendo, não negocie. E deixe o diabo falar o que ele quiser falar, que na verdade o que ele tem mesmo é inveja. O diabo tem inveja, porque ele nunca vai ser o que a gente é. A Bíblia diz que o que fez ele ser precipitado lá de cima foi que ele queria ser semelhante ao Altíssimo, e a gente ganhou isso de graça. O homem é a imagem e semelhança de Deus. E agora nós somos templos do Espírito. Deus não está apenas sobre nós, ele mora em nós, ele habita em nós, e a gente tem que lidar com as coisas do dia a dia a partir dessa consciência. Eu estou pregando isso para mim, pregando para você, que vai para o seu trabalho amanhã, ou que vai fazer o que tiver que fazer. Nós temos que fazer alimentando essa consciência. Amém? E aí? Foi abençoado? Estamos sendo abençoados, né? Estamos recebendo. Nós estamos entrando para o último minuto aqui da live. E eu estou feliz pelas pessoas que entraram, que acompanharam, pelas pessoas que interagiram aí. Glória a Deus pela vida de vocês, mas principalmente glória a Deus por essa palavra que nos alimenta. A Bianca está dizendo ali, eu e a pastora Maricela vamos fazer uma live. Que bom, façam mesmo. Vamos aproveitar, já que a gente agora tem tempo, para tocar as pessoas, né? Essa igreja aqui
essa igreja aqui da Life. É uma igreja boa porque tem gente de Piracicaba, São Paulo, tem gente de Cajazeiras, na Paraíba, tem gente de Pelotas, no Rio Grande do Sul, tem gente de Simão Dias, em Sergipe. O que mais? Esqueci algum. Caicó, no Rio Grande do Norte, é claro. Paraíba eu já falei. Tem de Campina Grande, tem de Cajazeiras, na Paraíba, e só faltam 20 segundos para acabar aqui. Então, glória a Deus. Tem gente de Floripa, a Maristela disse, eu não sei quem é, mas ela tá... Vocês são muito bem-vindos. São muito bem-vindos. Um abraço a todos, até a próxima live. Acompanha aí no Instagram, que a gente vai divulgando quando for a próxima. Amém?